A pessoa humana Alisson Paulinelli, como é que o senhor encara os acontecimentos mais agressivos que diariamente a televisão anuncia, os jornais anunciam, no mundo inteiro? O senhor encara assim com perplexidade, com otimismo, com pessimismo ou com naturalidade? Não, eu acredito que nós somos uma sociedade em transformação, e uma transformação que hoje se processa com muita rapidez. E é natural que essa rapidez tem como consequência esse fabuloso processo de comunicação, onde hoje nenhuma comunidade se isola, onde as comunidades se permanentemente intercambiam as suas sensações, os seus sentimentos, e isso faz com que todo mundo se agite com maior rapidez em torno deste processo evolutivo. A nossa sociedade hoje evolui com muita rapidez, e eu sei que esse processo não é estanque, e o que nós temos de procurar é compreender esta evolução, temos de procurar sentir esta evolução e, principalmente, criar as condições para que haja a necessária estabilidade e segurança para que as comunidades que desejam permitir esta evolução e que principalmente desejam caminhar dentro desta evolução, criem as condições para que ela seja harmônica, para que ela seja estável e duradoura. E eu creio que o mundo hoje procura essa solução. E nisto eu me confesso ainda mais eufórico com a posição brasileira. Preocupa-me quando vejo países super desenvolvidos, cujas economias são fortes, não se encontram em crises, países que têm processos produtivos altamente competidores, países que têm grau de educação altamente seletiva, processos completos, mas que não encontram a tranquilidade e a estabilidade suficientes. Nos preocupa a cada dia a surpresa dos noticiários internacionais. O terrorismo avassalador em algumas grandes nações desenvolvidas, a incompreensão, a guerra civil, a revolução não a social, a revolução baseada em outras fontes, a tentativa de domínio econômico, a ebulição social, tudo isso nos assusta. Países que atingiram o apogeu pelo esforço, pela inteligência, pela dedicação dos seus filhos, e ao atingirem esse apogeu, não encontram a necessária tranquilidade para que os seus filhos, a sua família, tenha a condição ideal de viver. E eu fico pensando, esses países ricos, abastados, nutridos, cultos, nos dão hoje uma oportunidade para pensar. Que o mundo hoje, que tendeu tanto para um período materialista, onde se tentou medir a pujança pelo poderio econômico, onde se impôs pela força bélica, países que não estão encontrando-se a si próprios. Eu me sinto muito feliz por ser brasileiro, porque sentindo as nossas deficiências, sentindo as nossas dificuldades, muitas vezes, e digo isto com toda franqueza, até dizia como governo, sofrendo, passando por sofrimentos, mas que nunca perdeu o senso da compreensão, do equilíbrio e do amor. Eu creio que esta é a grande face da nação brasileira. Ela constitui-se hoje
num amálgama de muitas e muitas raças, que para aqui se convergiram, foram recebidos de braços abertos, independente de cor, religião ou credo, recursos, portanto de origem. Aqui chegaram e tiveram oportunidades. Tiveram oportunidades que são marcantes. Eu, por exemplo, neto de imigrante italiano, tive a oportunidade de participar intensamente da vida brasileira, sem nenhuma restrição por isto. Participei de um governo chefiado por um filho de imigrante alemão, país que há poucas décadas nós combatíamos em estado beligerante. E jamais ouvi, em qualquer oportunidade, restrição à minha condição de neto de imigrante ou do meu chefe à época de filho de imigrante. E noto que esse sentimento arraigou-se na vida brasileira, dando ao brasileiro uma maior capacidade de compreensão, uma maior capacidade de entendimento. E eu diria, numa palavra mais ampla, mais amor. Eu creio que no Brasil nós nos amamos mais. E eu apenas faria uma pergunta. Que espetáculo mais edificante e confortante para qualquer indivíduo hoje, não só brasileiro, mas do mundo inteiro, ao vermos aquela impressionante visita do Sumo Pontífice ao Brasil ainda há poucos meses, onde o Brasil deu uma demonstração ao mundo do que é, do que sente este povo. Eu creio que são mensagens como esta que nos anima, porque, repito, uma sociedade que teimosamente insiste em criar a primeira civilização tropical desenvolvida, que estabelece num fundamento de espírito fraterno, eu diria cristão, no fundamento cristão, no entendimento e no amor, uma participação que eu julgo muito importante. Eu tenho dito que sou um homem privilegiado, porque sempre me fiz entender, criei amizades e com elas pude prestar algum serviço. E o grande privilégio que eu sinto que tenho é o de ter podido conhecer este Brasil inteiro. Eu me honro de dizer que não há nenhuma região brasileira onde eu não tenha pisado. Trago, repito muitas vezes, em meu sapato a poeira deste Brasil inteiro. Fui um itinerante que entendeu que governar é dialogar, é procurar soluções que não são milagrosas. Eu tenho muito medo dos milagres brasileiros.